vez uma cena, uma vez o Lírio Neto disse uma coisa que eu não sei se eu concordo, mas se eu concordar eu vou ficar mais triste. Ele disse assim, que quando ele começou a escrever o Getúlio, né, o primeiro livro da trilogia, ele disse que se sentiu como um caranguejo dentro de um balde, né? Que lá na Praça Portugal vendia caranguejo e ficavam umas cordas de caranguejo, né? As pessoas vendiam essas cordas de caranguejo. Então, quando um caranguejo saía da corda e saía do balde, os outros puxavam ele para dentro do balde. Pô, você não vai para nenhum lugar não. E ele disse que se sentia assim, né? Quando ele queria sair de dentro do balde, os outros puxavam ele para baixo. Que ele achava que a cena daqui de literatura parecia com isso, que a imprensa não te ajuda, que não sei o que não te ajuda. Mas é um bom exemplo. Foi meu forte. Por mais que a gente não queira concordar assim, mas eu acho que os caranguejos que conseguem sair do balde acabam sendo assassinados. Ou então vão pra bem longe, nunca mais olham pros caranguejos dentro do balde. Tu me puxou, mas eu saí, eu não volto mais nem a pau. E aí, não sei, assim, eu acho que é difícil, não é fácil. Eu me cerquei de pessoas legais por um tempo. Hoje eu tenho uma escrita muito solitária, por exemplo. Raramente eu saio de casa para ir ao lançamento, não sei o que aconteceu, assim, mas às vezes a minha mãe, que era uma leitora assim, voraz de tudo que eu escrevia, né, a mãe também serve para isso, para dar um apoio assim, incondicional às coisas que você inventa. Ela faz um clipe bonito, né, e é entusiasta da coisa, discute, pergunta, e ela disse para mim um dia: você acha que isso é uma espécie de desilusão? Né? Essa falta de construção de publicações, de documentos, né? Nem para revista, nem para jornal você escreve mais. Aí eu fiquei pensando sobre isso dias, né? Com aquilo na minha garganta. Eu não sei se eu sou uma escritora cearense desiludida pela dificuldade, mas pode ser que sim. Eu não acho que isso me diminua ou me ponha em xeque, ou não sei, talvez um dia eu volte, mas eu já tive mais energia para tentar cavar um buraco editorial, para ir para um lançamento que tem 3 pessoas, para sair de casa para falar para... Gente, quantas vezes eu fiz falas em bibliotecas, em lugares, para uma pessoa, que era a pessoa que me convidou. Mas é o que acontece realmente, porque a gente assim, eu, Thales, o Mário, com a substância também, é uma coisa que a gente encontra pessoas, conversa com as pessoas e elas falam o que você está dizendo. Não tenho mais costume de ir para lançamento. E isso é um mal. Parece que se tornou algo que eu entendo, com certeza, porque nós conhecemos várias pessoas, por exemplo, o próprio Carlos Emílio, né, que é um grande agitador cultural, passou anos, décadas tentando realizar, eu acredito que é uma das pessoas que mais tentou realizar literatura em Fortaleza, e é tão maltratado, né, independente de qualquer coisa contra a pessoa dele, mas eu estou falando dele como profissional, e até ele ainda tenta hoje, mas até ele também já cansou de cavar o buraco, né? A impressão que eu tenho vendo de fora é que assim, pelo menos, vamos supor, se eu pensar em 2002 até 2009, 2010, eu via, sabe, incansavelmente. Tá? Hoje eu vejo menos. É por isso que quando eu olho para a Fernanda Meirelles, por exemplo, eu olho para ela como quem olha para uma coisa, entendeu? Porque ela insiste, ela continua, ela permanece, não, essa é a minha linguagem, eu preciso ser fiel a esta linguagem, que eu não sei se é literatura, se é arte contemporânea, se é um pouco de venda de objeto, enfim, que ela sempre fez, mas assim, é na insistência de fazer uma coisa na qual ela acredita, né? E ir atrás e ver. Na Tessa é outra que também trabalha só com literatura em São Paulo, faz preparação de originais, Joyce faz preparação de originais e revisão, né? Então, eu não sei, talvez eu esteja um pouco mais frágil do que elas nesse sentido, né? E acabei ficando esses últimos anos escrevendo uma literatura mais quieta em casa, né? Agora, eu tenho muita vontade de mudar. Por exemplo, agora a Júlia e o Stuart e o Manuel Ricardo estiveram aqui para lançar um livro, e a Vina Teixeira também, que são um fato curiosíssimo, que em janeiro sempre tem lançamento dos livros dos escritores que moram fora, né? Porque eles são de férias, né? E é super lindo, você fica olhando e tem sempre uns 3, 4 eventos para ir. E aí eu fiquei arrasada em casa porque eu não podia ir, porque eu sabia que aquilo era uma coisa que podia me acender uma bela faísca, sabe? De ver o Manuel, de escutar a voz dele, de olhar para o olho dele, de pensar no que me fez sair da caixinha e publicar, e por que eu não tenho coragem de fazer isso de novo, né? Não tem essa história de que você tem sempre um gatilho, um insight, né? E eu esperava isso, e aí não pude ir, realmente não tinha um compromisso muito sério no dia, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e eu acabei não indo, né? Mas fiquei com aquela lamentação, falei, pô, eu queria tanto ter visto ele para ver se
né? Porque ele também é uma pessoa que mora no Rio, é professor, mas ele também insiste na literatura, né? Também produz, né? Eu não sei nem se o verbo é insistir na literatura, porque eu acho que é a literatura que insiste em você, muitas vezes, né? Você citou muitas escritoras, e são escritoras, a partir dessa nossa pesquisa, tanto Fernanda Meirelles, a Joyce Nunes, a Catiúcia Moraes, a Ana Carmen Lima, você, então teve uma safra muito grande de escritoras, e a gente sabe que é uma polêmica muito grande sobre essa escrita feminina, o que devia ser essa escrita feminina, do mesmo modo como existe uma polêmica do que devia ser uma escrita gay, o que devia ser uma escrita negra, o que devia ser uma escrita que tem uma certa formação já periférica. Mas, no meu observar, as mulheres, as escritoras, tiveram um impacto muito grande nessa última década aqui na nossa literatura de Fortaleza. Como é que você vê isso? Sendo mulher, sendo escritora? Olha, assim, existem muitas coisas, independente da gente nascer mulher ou homem, mas que são próprias do feminino e próprias do masculino, né? E eu não sou nem um especialista em gênero, mas pelo meu olhar de senso comum, existem coisas que são próprias. É por isso que me assusta, de um jeito bom, ver o Mosós narrando no meu Michel uma personagem feminina de um jeito puramente feminino. Então, para mim, eu olho para um homem desse e penso, meu Deus, ele se apropria de fato de vários elementos que estariam a rigor na cabeça de uma mulher. E isso é uma coisa que eu acho que como eu disse, não depende de você ser mulher ou homem. Eu brinco muito dizendo que lá em casa tem um rapaz e uma moça. O rapaz sou eu e a moça meu marido, né? Que está sempre, que ele diz, como foi seu dia? Eu digo, foi bom, foi bem legal. Aí eu olho para ele e digo, como foi seu dia? Ele, senta aí que eu vou te contar um negócio. Aí começa, nada passa despercebido aos olhos dele, ele sente muito as coisas, ele é sempre o último a terminar a DR, né? Então fica aquela coisa que, gente do céu, eu casei com mulher, e eu casei com um rapaz, então tá tudo certo, aqui em casa não tem problema nenhum, nem que fosse dois rapazes ou duas moças, mas sempre vai ter um elemento que equilibra o outro, né? Que é o yin e o yang e tal. Então a gente se equilibra em casa. E aí eu pensava, será que essa literatura feminina é a literatura do detalhe, a literatura do exagero, é a literatura do excesso de sentimento, é a literatura do todo o sentimento do mundo? Eu já pensei um bocado sobre isso, sabe? Mas eu não sei se o meu lugar no mundo é esse, né? Eu sempre achei que a minha literatura era a literatura da rotina, sempre, né? Então não há nada que eu escreva que vai ser sempre o ponto antípoda do fantástico, do maravilhoso, do entusiasmo. Vai ser sempre a escrita dos dias comuns. E eu só consigo escrever e me entusiasmar e fazer meu olho brilhar com a escrita de um dia comum, né? Como a Natécia, por exemplo, tem vários elementos fantásticos que ela emprega no texto dela como sendo um elemento comum. Como a Joyce tem a coisa da narrativa da terceira pessoa, né? Nunca é ela, é sempre alguém de quem ela se apropria, que ela observa muito bem observado, e é sempre a terceira pessoa, e traz sempre um vocabulário, né? Como o Carlos Augusto, que na minha opinião tem escrita muito feminina, um poema, uma poesia muito feminina, né? O Manuel também tem um livro às mãos, que é propriamente uma escrita feminina. Aí você pergunta, o que é essa escrita feminina? E aí eu acho que é o alfinete no detalhe, sabe? É o detalhamento, né? Enquanto, enfim, eu acho mais ou menos isso. Eu acho que não depende de ser mulher ou homem, né? Eu nunca fiquei pensando que o meu lugar no mundo tinha a ver com isso especificamente. Eu até me sinto meio ocupada, porque eu acho que é uma luta que ainda é muito fresca, né? A gente vê mulheres morrendo, a gente vê mulheres sendo violentadas, a gente vê mulheres sendo apropriadas por homens como se fossem objetos, a gente vê mulheres sendo humilhadas, né? Essa coisa das cantadas que às vezes a gente não tem como reagir. Diferente, eu adoro ser cantada, assim, é ótimo uma cantada numa festa, mas às vezes a cantada da rua, né? Da pessoa que lhe oprime, que para o carro para lhe dizer alguma coisa e tal. E às vezes você pensa, nossa, não é para se sentir gata, não é para me sentir chateadíssima, né? Pô, a que ponto eu cheguei, assim, eu tô em 2015 e esse cara ainda pensa que ele pode parar o carro e dizer o que ele quiser pra mim, uma coisa nojenta normalmente, né? E uma coisa nojenta dita por alguém que você ama é maravilhoso, uma coisa nojenta dita por um estranho é nojento, né? E aí eu fico meio nessa culpa, como não pensar no meu papel de mulher como construtora de linguagem como mulher, se as mulheres precisam de mim também como voz, né? Mas
Mas por outro lado, eu nunca consegui me apropriar disso, dessa manifestação, sabe? Que eu acho que é uma